Irmãos, enquanto as crianças descem, vamos aproveitar o nosso tempo. Começamos um pouquinho atrasado, mas as músicas não foram muito longas, então conseguimos recuperar aí o tempo. Eu vi a Larissa citando um pouquinho a questão do frio, né? Não sei se a gente está num período de transição nessa semana, né? Porque parece que o calor vai voltar. Então, às vezes você está com a blusa, você quer tirar, às vezes você está sem a blusa, você quer pôr, né? E, de repente, me veio à mente a nossa vida cristã, né? Parece que constantemente nós estamos num período de transição. Constantemente nós estamos num período em que, não, eu estou envolvido demais, eu vou dar uma parada. Ou eu não estou envolvido, eu quero pôr a blusa, eu quero me aquecer. Mas a gente fica sempre na dúvida. E quando a gente está na dúvida, a pior coisa que acontece é a imobilidade. Ou, se não ocorrer a imobilidade, ocorre a inconstância. E quando eu estava estudando para a gente começar esse programa, então eu tenho comunicado por e-mail, tenho comunicado pessoalmente, falando há 2 semanas, tenho comunicado via redes sociais, e a ideia seria que nós tivéssemos o maior número de pessoas aqui, para nós falarmos justamente sobre essas questões, que muitas vezes estão diante de nós, decisões a serem tomadas, e que determinam o andamento da nossa vida cristã, determinam o sucesso ou o fracasso da nossa vida cristã. Então, eu vou pedir que todos que estão aqui acompanhem do início ao fim, tudo o que for falado hoje. Procure não sair daqui, porque é uma questão, nós vamos tentar desenvolver um raciocínio muito, não é complexo, ele é importante. E quando a gente perde o fio da meada, a gente perde o interesse, a motivação, e até mesmo coisas fundamentais. Eu vou usar, se a Rebeca me permite, ela não está aqui, mas os pais me autorizam. Ela usou um exemplo hoje, a gente estava fazendo uma aula, ela usou um exemplo assim que me marcou muito. Ela falou o seguinte, que eu estudo lá ela estuda numa outra escola, e tem um investimento para ela estudar, e ela fala o seguinte, eu procuro não perder uma aula, porque como eu vou mexer com vidas, se eu perder uma coisa que uma professora me ensinar, pode ser que numa hora de tomada de decisão eu cometa um equívoco. Então ela disse uma coisa fundamental. Para quem quer ser enfermeira, perder uma questão que seja fundamental é determinante para uma vida. E eu fico a pensar se nós como cristãos temos a mesma preocupação com o reino de Deus. Será que nós temos a mesma preocupação com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós temos a mesma preocupação com as pessoas que estão caminhando a passos largos para o desencontro total e definitivo com Deus? Será que nós temos a mesma preocupação com a nossa própria vida espiritual? O quanto, por exemplo, nós valorizamos aquilo que é falado, o quanto valorizamos aquilo que é dito aqui no momento de preparo. Às vezes as pessoas ficam perguntando, né? A gente costuma dizer que pregar é a coisa mais fácil no ministério pastoral. Mas o que acontece durante a semana, durante os preparativos, as semanas anteriores, as crises que a gente enfrenta, as pesquisas que a gente tem que fazer, e muitas vezes nós somos confrontados nós mesmos, no nosso comprometimento com o Evangelho. Nós somos muitas vezes colocados à prova por irmãos, né, em Cristo, da nossa igreja e de outras igrejas, e costumam confrontar os nossos argumentos. Pastor, mas como assim? Se seus bancos estão vazios, né? A gente ouve isso constantemente. Como assim? Os bancos estão vazios, nós temos aqui menos pessoas que tínhamos no feriado, né? E são questões assim que muitas vezes estão inseridas no contexto do ministério pastoral, e que não devem, mas muitas vezes interferem,
naquilo que no andamento da nossa caminhada, da nossa jornada, porque o que a gente vive diariamente no Evangelho é algo que nós não temos assim, não temos como imaginar a profundidade da expectativa que as pessoas muitas vezes têm ao nos verem e nos ouvirem. A gente não tem como comparar aquilo que Deus tem preparado para nós, e muitas vezes nós estamos extremamente acomodados num ponto da jornada cristã que nos é confortável. Não é gostoso estar em pontos de desafio, não é gostoso muitas vezes estar em pontos em que questões pessoais nossas são colocadas à prova, porque quando nós falamos, pregamos, ensinamos, analisamos a palavra, nós somos confrontados em questões que muitas vezes vão mexer na nossa rotina. Quando eu falo mexer na nossa rotina, é mexer mesmo na nossa caminhada diária, naquilo que nós temos de comprometimento semanal, naquilo que temos de comprometimento diário, pessoal, muda tudo. E como muda tudo, nós começamos a selecionar aquilo que nos é bom e aquilo que não nos é tão bom assim. Então, juntando tudo isso, nós vamos fazer vamos navegar um pouquinho na história, mas principalmente focando no Novo Testamento, mas vamos navegar um pouquinho sobre o conceito de reino de Deus, e como esse conceito de reino de Deus traz implicações para a nossa vida, como o conceito de reino traz implicações. Omar, vem aqui um pouquinho, deixa eu falar uma coisa com você, só para evitar então, nós vamos ver como esse conceito de reino traz implicações para a nossa vida diária. Como a gente vai ser impactado por verdades que estão expostas diante de nós e que nós não damos a elas o devido valor. O quanto nós estamos valorizando aquilo que está revelado sobre o reino de Deus nas Escrituras. Então, a primeira coisa, o objetivo do nosso estudo, então, é chegar a algumas conclusões, e isso vai ser muito pessoal, você vai ter que chegar a essas conclusões, ouvindo a palavra, para que então nós sejamos transformados por essa palavra, a partir do momento que nós nos submetermos a ela. Um tema bastante discutido nas Escrituras é a questão do reino, e muitas vezes a gente costuma avaliar o reino de Deus como algo futuro, como algo que vai ocorrer, como algo que já ocorreu, como algo que está acontecendo. E nós vamos discutir sobre essas questões e perceber como elas trazem implicações para as nossas vidas. Todo projeto, por exemplo, imagine se você for casar. Se você vai casar e você tem planos, projetos, sonhos, e aí de repente ou o namorado ou a namorada, ou o noivo ou a noiva, começa a viver uma vida muito independente, sem comprometimento com o plano do casamento. Isso traz conflitos para a relação. Por quê? Porque quando se tem um plano, pressupõe-se que estejamos comprometidos com esse plano. Então, se Deus tem um plano, e nós que somos seus discípulos, teoricamente, estamos comprometidos com esse plano, significa que a nossa atitude, as nossas escolhas precisam estar em sintonia com este plano, e me parece que muitas vezes não é isso que acontece. E eu vou falar porque isso eu estou falando a respeito da minha própria vida. Quando estava estudando, algumas questões pessoais foram colocadas à prova, de que vale algumas coisas que prego, se não são essas as mesmas que vivo. Então, a base do nosso estudo hoje está lá em Mateus capítulo 13, pode passar para mim, Duda? Mateus capítulo 13, versos 24 a 50, essa é uma passagem bastante interessante, e que ela tem a ver, a gente chama essa passagem de parábolas do reino, e esse conceito de parábolas do reino,
nos é apresentado pelos estudiosos, principalmente porque ela trata de situações, de temas e abordagens que estão relacionadas àquilo que Deus determina como o seu reino, aquele que era, que é ou que há de vir, ou que engloba um pouquinho de tudo isso. Então o trecho nós vamos estudar gradativamente, nós não vamos ler a passagem inteira de uma vez, mas nós vamos ler devagarzinho e analisando cada uma dessas parábolas, para justamente entender o conceito de reino. Passa um pouquinho para frente, Duda. Quando você olhar o Evangelho de Mateus, e lembra que eu falei o que a Rebeca citou, se a gente perde uma coisinha que a gente perde, a gente vai perder o conceito, certo? Por isso que eu pedi para vocês hoje prestarem atenção em cada detalhe que a gente falar. Se você ler o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são 4 visões a respeito da vida de Jesus, 4 histórias, 4 narrativas, você vai encontrar João diferente de Mateus, Marcos e Lucas. João foi escrito mais para frente, com um propósito muito bem determinado, e a fonte, a base de Mateus, Marcos e Lucas parece ser a mesma. A gente costuma dizer que eles são evangelhos semelhantes, sinóticos, porém, não tanto. Existe uma pequena diferença em Mateus, que é o público-alvo. O público-alvo de Mateus é um povo judeu, que não utiliza o nome de Deus. Então você vai encontrar em Mateus a expressão reino dos céus. Vai encontrar em Marcos, Lucas e João, reino de Deus. Contudo, fazendo referência à mesma ideia e ao mesmo conceito. Em Mateus, usamos reino dos céus, então, quando falarmos, nós vamos usar muito reino de Deus, mas as passagens vão estar narrando reino dos céus. Pode passar, Duda. O termo usado para reino é o termo basileia, né? A basileia, o domínio, o governo, a soberania, o local de manifestação do poder glorioso de alguém, no caso de Deus. Então, Deus, em primeiro lugar, Ele sempre reinou. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida de que Deus tem domínio desde a eternidade passada sobre todas as coisas? Deus tem domínio sobre tudo. E Ele chega lá em Gênesis, pode passar, em Gênesis capítulo 1, e Ele diz o seguinte, na criação do homem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele tenha domínio sobre a criação. A proximidade no termo de reino, de reinar, da questão do domínio. É como se Deus estivesse compartilhando o poder que é dele com o homem, para que o homem exercesse o governo sobre a criação. Um poder delegado, para que fosse cumprido com sabedoria e na dependência daquele que é o Todo-Poderoso, que governa desde todos os tempos. Mas o homem não exerceu esse domínio de maneira responsável. Escute só, o homem escolheu os seus próprios caminhos. Isso não é novidade para você, se você já foi em frequenta a igreja há algum tempo, ou pouco tempo, você já deve ter ouvido que o homem escolheu os seus próprios caminhos. Ele rejeitou o governo de Deus. Aliás, o que nós mais temos é capacidade de rejeitar o governo de quem quer que seja. Nos dias atuais, inclusive, a crise de autoridade é algo que nós temos que lidar diariamente. Porque se de um lado existe o autoritarismo e uma herança de Hitler, fascista, nazista, nós temos por outro lado uma forte tendência de anulação de qualquer tipo de autoridade. Então, quando nós falamos da autoridade de Deus, nós estamos falando de uma autoridade subjetiva aos olhos das pessoas, contudo ela não é subjetiva. Nós não estamos falando de uma autoridade subjetiva, mas para muitas pessoas e para muitos de nós, a autoridade de Deus sobre a vida de todos nós aqui, ela é subjetiva. Tipo assim, eu mando na minha vida. Desculpe o tipo assim, mas a gente fala aquilo que a gente ouve, né? Eu mando na minha vida. Mas o homem, desde o início da história, ele escolheu os seus próprios caminhos, ele rejeitou o governo de Deus e ainda tentou fazer tudo à sua própria maneira, querendo inclusive ser exaltado como Deus. Se você pegar a narrativa de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, que a gente costuma dizer que é o período das origens, a narrativa das origens,
Nós vamos ver a destruição e reconstrução do mundo na época de Noé, porque cada um fazia o que queria, era recente a criação do mundo, o homem já tinha sido expulso do paraíso, as histórias eram passadas de pai para filho, e ainda assim foi necessário que Deus destruísse e recomeçasse. E logo depois do recomeço, a narrativa da Torre de Babel, onde o homem estava querendo se exaltar. Babel, a região da Babilônia, onde o homem tinha-se a ideia, alguns estudiosos fazendo pesquisas em textos paralelos, de que o céu tinha aproximadamente 2 quilômetros, né? Então o homem queria construir uma torre que chegasse até, olha a ignorância na época. Mas quando nós dizemos isso, ao controlar as nossas próprias vidas e não nos submetermos ao governo de Deus, nós estamos sendo semelhantes ao povo de Babel, querendo nos colocar na posição e num lugar, e exercendo autoridade sobre algo que Deus não nos deu total autoridade. Mas novamente Deus faz essa tentativa de recondução, e logo após o evento de Babel, capítulo 11 de Gênesis, Deus começa a narrar a escolha de Abraão, para que a partir dele e a partir deste povo, uma nova nação prosperasse, crescesse, para que o nome dele fosse manifestado novamente, para que o reino dele, o governo dele, a soberania dele, o poder dele fosse manifestado entre as nações. Israel deveria ser luz para as nações. Contudo, mais do que rejeitar o governo de Deus, Israel começou a observar as nações circunvizinhas, os impérios e os governos, e eles quiseram ter aquilo que as nações tinham. Então, Deus falava o seguinte: não se envolva, porque as más companhias corrompem os bons costumes. É como se 1 Coríntios 15:33 precisasse ser dito naquela época. Não se envolvam com os povos da terra, e eles se envolveram com os povos da terra. Eles queriam aquilo que os outros tinham, até chegar ao ponto de que eles não tinham rei, as nações tinham, e eles falaram: nós queremos um rei. Mas Deus não havia planejado que eles tivessem um rei naquele momento. Contudo, Deus sabia que eles queriam alguém que fosse forte, imponente, e que governasse diante das nações, colocasse temor, como se o próprio governo de Deus não fosse suficiente. Deus falou: é isso que vocês querem? Então está aí o que vocês querem. Deus deu Saul, ele governou sobre o povo, e aconteceu aquilo que aconteceu. Aqueles que conhecem as Escrituras, o desastre do reinado de Saul. Agora, o interessante é que enquanto o povo de Israel se media pelas nações pagãs, os profetas sempre falaram que as nações viriam a Israel para aprender do Senhor. Passa aí, Duda, o texto de Isaías. Isaías capítulo 2, verso 3 diz assim: muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Iavé, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. O mesmo texto repetido em Miqueias, e nós poderíamos pegar inúmeros textos, salmos que diziam isso. Enquanto Israel queria o que as nações tinham, a Bíblia narra, os profetas narram, que as nações iriam até Sião aprender da sua lei. A gente não canta uma música que os povos irão a Sião aprender da sua lei, pois a sua justiça governará, né? Leão de Judá. A gente canta essa música, só que a gente não presta atenção. Tenta aplicar isso para a nossa vida. O cristão, ele está numa luta constante, e ele está almejando tudo aquilo que ele não tem. Ele está se deixando contaminar pelo consumismo, pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, pela autogovernança das suas próprias vidas, esquecendo que um dia todo joelho há de se dobrar diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então nós estamos falando de que o rei que governa desde a eternidade passada, ele manifesta o seu poder durante a história, e ele está chamando um povo naquela época para que
fizesse a sua vontade. Muito semelhante com o que ocorre nos nossos dias, desde sempre, Deus havia planejado intervir na história e mostrar aos homens definitivamente quem é mesmo o Senhor de eternidade a eternidade. Jesus Cristo, Ele é a peça central da história. Então, mesmo o povo de Israel falhando, vem então de Sião ou de Jerusalém, fazendo uma analogia ao povo de Israel, vem dali a luz verdadeira que iluminaria as nações, que é o próprio Jesus. Mas veja comigo, passa, Duda. A humanidade rejeita o governo de Deus. O povo escolhido rejeita o governo de Deus. Aí chega em terceiro lugar, e quando vem Jesus, agora se estabelece a menor esfera de julgamento e a esfera mais justa, que é o coração do homem. Quando vem Jesus, ele diz o seguinte: eu imprimirei as minhas leis nos vossos corações. Então a rejeição não é mais uma rejeição de povo. O povo rejeitou ao Senhor. Ele revela que a rejeição é individual e é na menor esfera de julgamento. Isso significa que eu e você tomamos decisões diárias que revelam se escolhemos a Deus ou não. Contudo, sempre foi assim. O julgamento sempre foi individual, mas Deus se revela progressivamente na história, mostrando, na verdade, sempre foi plano de Deus. E quando nós falamos no reino do Senhor, no reino de Deus, no reino dos céus, algumas pessoas creem que esse reino ainda será estabelecido na terra. Há aquela discussão se Jesus vem reinar 1000 anos na terra, se o milênio é algo literal ou não é, se o reino é para o futuro, se o reino é para agora. Mas vamos ver o que Jesus fala nas Escrituras. Olha o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30, que é a primeira das parábolas, chamada a parábola do joio. Jesus, pode passar, Duda, Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa parábola do joio, ela é explicada a partir do verso 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, pediram: explica-nos, Senhor Jesus, a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Irmãos, explicação: Jesus inaugura então o seu reino, seu governo. O governo de Cristo é algo inaugurado com a obra de Cristo. Cristo inaugura o seu reino. Ele então está a expandir o seu reinado. Contudo, a existência do mal, ou da maldade, ou daquilo que parece e não é, essa existência é real. Não assusta. Não deveria assustar, mas deveria nos trazer a realidade. Não nos cabe olhar ao nosso redor e ficar determinando quem é quem, de Deus ou não. Contudo, é fácil pensar que aqui neste lugar, se eu perguntar quantos
são filhos de Deus, todos levantem as suas mãos. Mas no dia em que Cristo voltar, talvez a contagem não seja a mesma. Talvez não bata o número daqueles que estão aqui com aqueles que estarão lá. A lição suprema, pode passar, Duda, a lição suprema do texto é que a supremacia do bem, ela é real, contudo, a existência do mal também é real. Existe um reino inaugurado que está sendo expandido, contudo, a existência daqueles que prejudicam o reino. Ele faz a comparação do joio e do trigo como duas plantas parecidas que crescem juntamente. Então, poderemos dizer que crescimento não é sinônimo de saúde, contudo, a saúde envolve crescimento. O reino de Deus está se expandindo. Mas diz que os anjos tirarão do reino aqueles que praticaram a maldade. Segunda parábola, a partir do verso 31, a parábola do grão de mostarda e do fermento, diz assim: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, embora seja o menor entre todas as sementes. Isso não é a realidade biológica, mas era o conhecimento da época. O grão de mostarda não é a menor de todas as sementes, mas era o conhecimento que eles tinham naquela época. Então, embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, quando nós olhamos a parábola 2 e 3, que seja do grão de mostarda e do fermento, nós estamos falando de um crescimento espontâneo, de certa forma independe da minha e da sua atuação. O reino e o domínio de Cristo se expandem, por mais que o evangelho tenha começado lá no começo, com as poucas pessoas, os poucos discípulos, por mais que fosse um movimento tímido, ele tem se expandido de geração após geração. E por mais que o reino dos céus seja comparado a um grão de mostarda, esse grão de mostarda, pequeno que seja, ele cresce e dá uma árvore frondosa. Então o crescimento do reino independe da sua e da minha atuação. Nós não temos pessoas que se vangloriam pelo crescimento do reino, são pessoas que estão se realmente vangloriando. É uma glória que não lhe é devida, porque toda glória que é devida é aquele que é o dono, é o Senhor do reino. Então, o crescimento acontece de maneira espontânea. Agora, nós não estamos dizendo, e eu posso afirmar categoricamente, usando mesmo a ilustração anterior, que o crescimento de evangélicos do Brasil é exatamente comparado ao crescimento do reino. São duas coisas distintas. Nós estamos falando de mudança de reinado no coração e estatística. São duas coisas distintas. A estatística humana não se compara com a estatística do céu. Talvez, e muito provavelmente, e eu poderia me arriscar a dizer, com certeza, não é a mesma estatística. O reino cresce independentemente de nós. Ele cresce de uma maneira assombrosa. Nós não vemos, porque é um reinado que vai de dentro para fora. Ele é visível, porque nós vemos pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, mas ele é invisível na contagem, na estatística. Por mais que o movimento começado por Cristo fosse uma semente aparentemente insignificante, lembre-se que muitos Cristos apareceram, muitos Cristos, Messias apareceram na época de Jesus, foram mortos, seus movimentos cessaram. E aí as pessoas querendo prender Jesus, apareceu um cara chamado Gamaliel, e o que ele falou? Falou o seguinte: faz o seguinte, deixa, porque se for de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Contudo, se não for de Deus, o tempo se encarregará de cuidar, lá em Atos. E o que nós vemos
é que o evangelho, ele cresce de geração a geração, atinge pessoas em todos os tempos, em todos os lugares. Isso é maravilhoso. Então, quando nós olhamos a parábola, nós estamos dizendo o seguinte: o crescimento, pode passar a dúvida, o crescimento do reino é algo espontâneo, por meio de Cristo, que é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor do reino, Ele é que faz as coisas acontecerem, não depende de mim e de você. E a realidade dos fatos é que a cada dia que passa, mais se aproxima a concretização e o fim para o qual Deus planejou todas as coisas. Quarta e quinta parábola, são 6. Veja lá, parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E começamos agora a entrar na vida de cada um de nós. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Vocês sabem de uma coisa? Eu sei que talvez você tenha dinheiro nos bancos, né? Guardado, mas naquela época não existia banco. Era muito comum que as economias, se fossem um pouquinho mais vultosas do que o que se podia guardar na carteira, né, se escondessem em campos mesmo, né, se enterrasse o tesouro. Né. A gente tem um pastor do nosso conhecimento antigo lá no Uruguai, que ele recebia doações e ele guardou todo o dinheiro no colchão. Verdade mesmo. Alguns de vocês que foram para o Uruguai conheceram o pastor. Mas ele era uma pessoa tão simples que ele guardou o dinheiro por 30 anos. A hora que abriram o colchão, o dinheiro não valia mais nada. Né? E era muito comum em algumas culturas, e é muito comum em algumas culturas, o guardar o dinheiro físico mesmo. Talvez você fale assim, eu faço isso na minha casa, né? Mas o mais seguro hoje em dia é você deixar o seu dinheiro no banco. É muito difícil que você o perca, né? Exceto na época do Collor, né? Mas ele compara o reino de Deus a um tesouro escondido no campo, em que o homem vai, descobre o tesouro, enterra novamente, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Irmãos, ele está fazendo uma comparação da mesma forma com a pérola de grande valor, dizendo o seguinte, que quem encontra a Cristo e o seu reino, experimenta uma presença transformadora, que é incapaz de trocar qualquer coisa que seja, é incapaz. Se te prometerem mundos e fundos, fala assim, não, eu prefiro a Cristo. Trocando em miúdos, é mais ou menos assim, eu prefiro morar num barraco com Cristo, do que num Alphaville sem Cristo. Eu prefiro viver solteiro o resto da vida com Cristo, do que se casar e perder a minha vida com Deus. Irmãos, ele está dizendo o seguinte, que não há nada que se compare, ele usou o tesouro e a pérola como símbolos do reino. Alguém que conhece a Cristo, passa a viver por Ele, para Ele, e nada importa mais que o próprio Cristo. Os erros vão existir, mas a prioridade da vida vai ser o Senhor Jesus, porque Ele é infinitamente maior e incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que você possa experimentar. E muitas vezes Ele coloca a gente à prova. Ele coloca a gente à prova o tempo todo. E nós ficamos entre o reino e o meu reino. Seja feita a minha ou a tua vontade. Irmãos, o reino de Deus é comparado a um tesouro e uma pérola, são incomparáveis. Pode passar a dúvida. Então a lição é o valor incomparável daquilo que nós chamamos do reino. Primeira coisa, lembrando, Deus reina de eternidade a eternidade. E se Ele reina de eternidade a eternidade, lembre-se que nós falamos recentemente, tudo começa nele, e tudo se encerra nele.
Quando o texto, o Evangelho diz, Jesus dizendo, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntei para vós tesouros nos céus. Ele está apontando para nós o seguinte: o rei que é de eternidade a eternidade, que há de voltar, ele não suporta no seu reino as coisas materiais que vocês vão carregar durante a sua vida. Elas foram feitas para que vocês as usem durante a sua vida, e só. E se são finitas, devem ser tratadas como tal. Mas invistam naquilo que é eterno, e tratem as coisas eternas com um devido valor. Então, um valor incomparável do reino. E aí a última parábola, sexta parábola, Mateus capítulo 13, versos 47 a 50, muito semelhante. É como se pegasse um pão, colocasse a parábola do joio aqui e fechasse com a parábola da rede, muito semelhante à parábola do joio. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando ela está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Irmãos, isso significa que, mais uma vez, o reino inaugurado com a obra de Cristo, que está se expandindo, ele é o reino do agora e do ainda não, costuma-se dizer na teologia. É o reino inaugurado, mas que se encerrará com a segunda volta de Cristo. Só que na segunda volta de Cristo haverá a separação daqueles que se submeteram para aqueles que não se submeteram. Então a pergunta é: precisamos fazer escolhas urgentes? Estamos dispostos a fazer escolhas urgentes? Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Para a gente não entrar numa polêmica muito grande quanto à perda ou não da salvação, nós vamos dizer simplesmente o seguinte: aqueles que são verdadeiramente convertidos, entregaram suas vidas nas mãos do Senhor, precisam viver para Ele. A Bíblia diz que os frutos determinam de que árvore nós estamos falando. Aqueles que são realmente cristãos, que encontraram essa pérola de grande valor, precisam viver para o reino de Deus. Vejam outros textos, pode passar a lição da rede, então a inevitável separação entre os filhos e os não filhos de Deus. Mas existem outros textos falando sobre o reino, pode passar. Veja ali, por exemplo, Lucas, citado em Lucas e citado em Mateus, Jesus dizendo: se expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Em Mateus, o reino dos céus. Ele só é citado algumas vezes em Mateus, mas na maioria das vezes vai ser reino dos céus lá. Então, ele está dizendo o seguinte: se ele começa então a demonstrar o conceito de poder, inclusive sobre aquilo que era mais temido, que eram os poderes espirituais, isso significa que o reino dele está inaugurado. O domínio de Satanás foi vencido pelo poder que era somente do Senhor, mas as pessoas precisavam entender. Então, quando ele expulsa os demônios naquela época, era um sinal para demonstrar: o meu reino chegou. Olha lá em Marcos capítulo 1. E depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E ele diz a decisão: arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos, quando nós falamos do reino, do evangelho do reino de Deus, evangelho são as boas notícias, a mudança de visão. Deus não nos avalia como conjunto, mas Deus, em primeiro lugar, nos julga pelo nosso coração. A boa notícia do evangelho é que todos que se arrependem fazem parte do reino, mas o arrependimento gera mudança de atitude, gera uma mudança radical
nas minhas prioridades. Radical. Lucas capítulo 17, 20 e 21 diz: o reino de Deus está entre vós. Usei só um pedacinho, né, da expressão. Em algumas versões, que alguns teólogos dizem ser a melhor, o reino de Deus está em vós. Mas as duas são possíveis de interpretação. Ou seja, é o domínio de Deus nos corações do homem. Jesus manifestava o seu poder para demonstrar que o seu reino estava inaugurado. Os sinais eram feitos para demonstrar que ele tinha domínio, inclusive, sobre o diabo e os seus anjos. E mais do que isso, ele tinha poder, inclusive, sobre a morte. Quando ele ressuscita as pessoas e quando ao terceiro dia ele levanta daquele sepulcro e diz o seguinte: está tudo feito, Senhor. Tudo feito. Então, ele demonstra o seu poder para dizer: o reino está inaugurado. O reino onde o poder revelado na história, ele é mostrado ao homem, dizendo: só o Senhor Jesus tem poder sobre todas as coisas. João, pode passar? João 12, 31 e 32 diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus está anunciando que com a sua morte e ressurreição, a serpente, a antiga serpente, lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, que foi anunciada, que seria esmagada a sua cabeça, acontece então com a morte e ressurreição de Jesus. 1 João 3,8 diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E 1 João 4,4: filhinhos, vocês são de Deus e o venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O reino de Deus sempre foi, sempre é e um dia será realmente declarado no final de todas as coisas. A gente costuma dizer que a primeira vinda de Cristo é a vinda que liberta o homem do poder do pecado, do poder de Satanás. E a segunda vinda é a vinda para a destruição total e definitiva do inimigo de nossas almas, de Satanás. Então, Jesus veio, inaugurou o seu reino e nós estamos brincando de casinha ainda. Deus inaugura o seu reino com a obra de Cristo e nós ainda estamos brincando de casinha, achando que viver a vida cristã é como um movimento gospel, né? Eu estou num trem rumo à eternidade. Irmãos, o reino de Deus traz transformações para o nosso caráter, transformação para a nossa rotina, transformação para a nossa família. Se nós voltarmos um pouco, pode passar, Duda, passa mais um slide. Voltando às parábolas do reino, nós poderíamos dizer o seguinte: somente Cristo é capaz de fazer a separação do joio e do trigo, e Ele escolheu fazê-lo no fim dos tempos, conforme Mateus 13:49. Só então surgirá a comunidade santa de Deus, livre de todos os maus, dos crentes só de aparência e dos que só confessam com os lábios, conforme disse o grande teólogo luterano Joaquim Jeremias, já morto. Irmãos, nós achamos que isso aqui, o movimento gospel, as igrejas, nós somos a comunidade santa do Senhor. Nós não somos a comunidade santa do Senhor. Nós somos uma comunidade de pecadores, separados sim, para buscar a sua vontade. Mas isso é a realidade no nosso dia a dia? Quando realmente nós somos confrontados com a palavra da verdade, quando nós somos confrontados no nosso relacionamento conjugal, quando nós somos confrontados no nosso relacionamento profissional, quando nós somos confrontados no nosso envolvimento com as coisas do reino, nós tiramos um 10, nós tiramos realmente uma nota boa. Não estou dizendo que a salvação é pelas obras, por favor, mas estou dizendo se realmente é uma verdadeira transformação, há uma transformação que gera mudança de atitudes. O reino de Deus, vou falar bem baixinho mais uma vez, está entre nós. Deus está expandindo o seu domínio, o seu governo. Deus está expandindo todas as suas ações conforme planejado. Deus não é que nem a gente. Eu sei que talvez alguns aqui se sintam ofendidos, porque talvez sejam pessoas extremamente organizadas.
Mas Deus, ele tem tudo planejado desde antes da fundação do mundo. Ou a gente acha que Deus está lá em dúvida, intervenho agora ou não intervenho, deixo ele fazer isso ou não deixo, faço isso. A gente tem essa ideia de um Deus, com perdão da expressão, perdoem mesmo, de um velho caduco coçando a cabeça, em dúvida o que vai fazer? Ele sabe todas as coisas, ele tem tudo planejado, ele está expandindo o seu reino, e a pergunta é, quanto de valor nós damos à expansão do reino? E as escolhas precisam considerar passado, presente e futuro, todas as perspectivas conectadas. Pode passar, Duda, só para a gente refletir. Essa é a parte final do nosso estudo, do estudo inicial, que vai por mais 3 semanas, mas nós vamos falar sobre questões práticas do reino, como isso afeta a nossa vida, e no final do estudo nós vamos mostrar que nós vamos aplicar isso nos nossos grupos de relacionamento, como a gente pode colocar em prática, realmente colocar a gente à prova. Sabe quando, acho que é o Sport TV, se eu não me engano, eu assisto tanto canal de esporte que eu não sei qual que é mais, ele está fazendo uma campanha de 1 ano antes das Olimpíadas, mostrando alguns esportistas que venceram, e fazendo aquelas narrações bonitas, com músicas maravilhosas. O que leva uma pessoa que tem o recorde mundial querer superar o seu próprio recorde? Gente, é muito bonito quando a gente olha com os olhos esportivos, ver, por exemplo, um recordista mundial superar os seus próprios recordes. No Pan-Americano recentemente, ou no Mundial de Natação, Mundial de Natação, uma americana dos 1.500 metros da natação, ela superou o seu recorde assim, em muitos segundos, tipo assim, de 8 minutos e tanto de 8 minutos e 50 para 8 minutos e 12, uma coisa do tipo assim, uma coisa assim linda, e ela empolgada, maravilhosa. A gente é assim com a nossa vida com Deus? A gente é realmente assim animado? Eu vou louvar, eu quero aprender hoje um pouco mais, vou sair daqui assim, irmão, a gente não é assim. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma daquilo que a palavra diz, que nos últimos dias os corações de muitos esfriariam. A gente não se alegra com o que a gente aprende. A gente ou sai igual, ou a gente sai na semana seguinte reclamando tudo. Essa igreja não dá, essas pessoas não são... Está todo mundo reclamando demais, está todo mundo incomodado demais. Irmãos, eu fiquei sábado no hospital, nossa, eu fiquei horrível, por um dia eu passei mal, foi um problema de fígado, não parava nada no estômago, tive que tomar remédio na veia, mas com aquele, eu falei para o médico que o corpo estava horrível, que a cabeça estava doendo, ele falou, não, vou te dar Buscopan, vou te dar dipirona, eu adoro dipirona, que para mim só funciona dipirona, mas tem que ser aquela dose, cavalar, e falei assim, não, vou tomar soro e vou sair de lá melhor, porque quando eu tomo soro eu deito lá, fico lá, acaba tudo bonitinho, tudo legal, e eu estava incomodado, deitado, só que tinha uma mulher que tinha acabado de sofrer um acidente de moto, e eu passando mal do estômago, e eu achando que eu era a pior pessoa do mundo ali, me sentindo mal, incomodado, e é horrível, quem está com aquela sensação febril, então passando mal o dia inteiro, chegou à noite, tomei uma Novalgina, 1 grama, daquelas pesadas, caiu no estômago, melhorou, aí fiquei tudo bem, mas eu confesso que eu sou fraco para dor, confesso, mas eu imagino que a nossa sociedade, ela tem sido extremamente fraca para tudo, ninguém aceita crítica, ninguém aceita exortação, ninguém aceita correção, está todo mundo de bico, está todo mundo mal-humorado, está todo mundo sem ânimo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, o reino de Deus está inaugurado, e está crescendo como uma árvore frondosa, os passarinhos estão vindo fazer os seus ninhos no reino de Deus, poeticamente, como diz aí a passagem. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Pode passar, ali mesmo, devido à vitória declarada de Cristo, e início de seu reinado, com fechamento no futuro,
Eu preciso me decidir hoje por uma vida relevante, que mude a minha maneira de pensar e influencie as pessoas ao meu redor, que mude a minha vida e a vida da minha comunidade cristã, tornando-a menos egoísta, mais engajada com questões importantes, às quais Cristo dava todo o valor. Irmãos, não há mais espaço para comunidades cristãs em si mesmadas, que pensem só na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, né? Eu canto, eu prego, eu faço isso. Isso é importante, mas isso já está no automático. A gente nem deve discutir muito sobre isso. Eu quero saber quanto isso tem influenciado a nossa vida para fora. Porque a igreja, a eclesia, ela é a assembleia daqueles chamados para fora, que foram chamados para exercer influência nesse mundo. A grande questão é como nós vamos exercer influência se nós saímos murmurando com as nossas bengalas espirituais, e a gente só alivia quando toma uma dose de cafuné do pastor, ou de uma pessoa querida. A gente fica esperando isso. A gente está sempre esperando um carinho. Eu sei que carinho é bom, mas isso não deve ser a nossa motivação. Não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação deve ser o reino de Deus. Ele está formando um povo, mesmo que tenha começado pequeno, está crescendo. Não há nada e ninguém no mundo, nenhum espaço no coração, que Cristo não seja Senhor. Escuta o que eu estou dizendo. Não há nenhum lugar no mundo, não há um espaço no seu coração onde Cristo não seja Senhor. A grande questão é se nós estamos aceitando esse reinado, se estamos nos submetendo a esse senhorio. Semana que vem nós vamos falar sobre algumas implicações do reino em nossa vida. Como a consciência do reino inaugurado nos leva à mudança de atitudes. Mas a partir de hoje já quero começar a falar com você durante 2 minutinhos, 3 minutinhos nós vamos encerrar. Como que está a sua vida, o seu dia a dia? Eu não quero que você saia daqui apenas com conceitos em sua mente. Tem uma imagem, eu esqueci de pôr porque sumiu da minha mente, mas eu vou citá-la. Christian Schwartz, ele fez uma pesquisa sobre o crescimento de igreja e tal, e se eu não me engano foi ele que usou essa imagem de um balde. Então você pega aqueles baldes de madeira que eram feitas com várias ripas, sabe, na vertical, ripas de vários tamanhos, certo? E imagine que você tem uma ripa grande, muito grande. Quem limita a altura da água? É a ripa grande, a média ou a menor? Menor, certo? Sabe o que acontece com as nossas igrejas muitas vezes? E com as nossas vidas? Nós temos às vezes coisas muito boas. Eu posso ter um exemplo, um ótimo estudo na nossa igreja, eu posso ter uma ótima música na nossa igreja, eu posso ter um ótimo grupo de senhoras na nossa igreja, um ótimo grupo de mulheres, qualquer coisa. Mas quem limita o crescimento são as ripas baixas. E a pergunta é o seguinte: quais são as nossas ripas baixas no balde da nossa vida e da nossa comunidade? O que precisa mudar? Vamos pensar, por exemplo, no nosso ambiente familiar. O que precisa mudar na nossa rotina familiar? O que precisa mudar na nossa rotina como membros de uma comunidade cristã? O que diz lá em Mateus 6,33? Passa, Duda. Vamos ler juntos ali? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você sabe o que significa, para a gente encerrar, o que significa quando alguém, algo ou qualquer coisa, ela está em primeiro lugar e não o reino de Deus? O que significa isso no conceito bíblico? Quem falou? Idolatria. Idolatria é tudo aquilo que se coloca entre nós e o nosso Deus que não seja o próprio Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. A partir dessa semana,
nos nossos grupos de estudo, pode passar, Duda? Aqui, vai ficar ali, ó. Ali é um calendário não, uma lista dos nossos grupos de estudo. O convite que eu faço para a igreja, para todos, é que unam-se a um grupo de estudo. Depois eu vou pedir que os líderes ou sublíderes, né, que nem por exemplo na casa do pastor Kenneth, o que pastor Kenneth não está, a Regiane pode estar lá, o Mateus pode estar lá na porta, simplesmente para acolher aqueles que quiserem participar. Nós vamos aplicar esses conceitos nos nossos grupos. Significa o seguinte, que aquilo que nós falamos aqui, nós vamos aplicar nos nossos grupos. Nós vamos colocar em prática. Nós vamos colocar em prática vida devocional, vida de confissão, vida de oração, transformação de atitude. Primeira semana uma coisa, na segunda semana o enfoque vai ser outro. E nós vamos dando ênfase àquilo que Deus realmente dá de valor nas suas escrituras. Nós não podemos colocar nada à frente do reino. Para aqueles que não podem, por estudo, por trabalho, por alguma coisa, nós vamos criar um grupo virtual, mas ele vai ser muito seletivo. Alguns já me procuraram, eu já anotei aqueles que me mandaram a procura para o grupo virtual. Eu vou tentar encaixar vocês em algum grupo, se realmente der. Se não der, nós vamos fazer o nosso grupo virtual, mas os mesmos desafios vão ser feitos, para a gente começar a colocar em prática aquilo que Deus dá valor, e a gente começar a perceber que não dá para ficar de casinha, enquanto o reino de Deus está crescendo. Ou a gente caminha junto, ou a gente está fora, e a separação é inevitável, no final de todas as coisas. Vamos orar?